Olá, aqui é a Alessandra Simões e vou apresentar o trabalho Artistas Brancos e Decoloniais, Lugar de Fala nas obras de Adriana Varejão e Luiz Zerbini. A ideia deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre o conceito de lugar de fala nas artes visuais, problematizando à luz de autores e autoras que versam sobre o conceito e as potencialidades do processo de criação artística, para tentar responder ao seguinte problema: quando o artista pode falar pelo outro? Para responder essa pergunta, analisaremos o trabalho de dois nomes de destaque na arte contemporânea, Adriana Varejão e Luiz Zerbini, respectivamente uma mulher e um homem brancos, que em suas poéticas trabalham a temática decolonial, com recorrentes referências à representação de sujeitos minorizados como indígenas e pessoas negras. Aí para abrir um autorretrato da Adriana Varejão, que é muito comum em sua poética e que representa bastante, é um emblema dessa discussão. Então, aqui são duas exposições que aconteceram em 2022 e nas quais eu busquei as obras que eu analiso no artigo que eu apresentei. E eu entro aqui no assunto em si, né? A ideia do trabalho é apresentar uma reflexão sobre o conceito de lugar de fala nas artes visuais. Um dos temas mais debatidos nas artes visuais hoje é a questão decolonial. E este conceito é fundamental no meio dessa discussão. Se espraiou no Brasil, principalmente a partir do livro Que é Lugar de Fala, da pesquisadora negra Djamila Ribeiro. Na obra, Djamila explica que este conceito tem origem precisa, mas apresenta forte ancoragem no movimento feminista Standpoint, surgido no ambiente acadêmico estadunidense nos anos 60, que apontava para a necessidade de uma visão epistemológica construída a partir da perspectiva das próprias mulheres. A ideia será ainda fundamental para a trajetória do feminismo negro também. Na visão de Djamila, trata-se de uma categoria que traz à luz a problematização acerca de quem pode ou não falar e o que se pode falar no contexto de um regime patriarcal e racista. Se trata de um conceito sobre o valor discursivo das pessoas subalternizadas que reivindicam sua existência a partir do poder de falarem sobre si mesmas. Para além da simplória polarização sobre quem pode falar o quê, Djamila esclarece de forma bastante contundente o que se deve entender por lugar de fala. Assim, transpondo seu pensamento para o campo das artes visuais, cotejando com outros autores e autoras, entendendo-se a linguagem artística visual como um importante espaço balizador para esta problemática. O sistema da arte, enquanto campo epistêmico, vem sendo atravessado pelo fenômeno da virada decolonial, o que torna o debate sobre o lugar de fala um estimulante às discussões em torno do constante movimento dialético no campo da tradução intercultural e de conceitos como a especificidade e a universalidade, o puro e o contaminado. Essa dialogicidade também marca os aparatos intersubjetivos da divisão entre eu e o outro. Afinal, o impulso da criação, segundo Sueli Ronilk, só se efetua ao incidir sobre as ações do desejo, de modo a imprimir-lhes sua direção e seu modo de relação com o outro. Portanto, perguntamos, como também pensar em normas de conduta? Posso falar pelo outro nas artes, uma vez que este campo é operado pelos modos libertários da linguagem poética? Esta pintura, Primeira Missa, do Luiz Zerbini, é uma referência à clássica tela Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles, marco estético das políticas de afirmação do Estado Nacional. É interessante notar no livro catálogo da Mostra de Zerbini, no MASP, que inúmeros textos parecem entonar a luta política, uma espécie de esforço em justificar o engajamento do artista. Entretanto, ao observarmos suas obras, parece-nos saltar à vista uma transfiguração total do problema por meio de uma operação plástica fantástica, a dialogicidade entre figuração e abstração. É como se o artista, em um movimento pendular dentro do próprio quadro, conseguisse brincar com a linguagem visual, imprimindo um sentido tão profundo que as temáticas abordadas parecem evaporar sublimemente. Sim, o massacre, a guerra, o genocídio estão lá, mas são representados de tal maneira dentro de um jogo coerente de peças profusamente plásticas que os sentidos parecem se fortalecer pela própria potencialidade da arte. Suas obras são montagens quase surrealistas, parecem signos a marcar as relações que o artista faz entre os agenciamentos possíveis das vidas humanas, nesse caso as plantas, ou da reificação dos corpos indígenas,
Na tela Massacre de Hashimu, que é sobre um massacre na terra Yanomami, estes corpos aparecem empilhados, se assemelham a tronco de árvores, raízes e folhas. Ao analisar essa tela no catálogo, a crítica Naime Terena afirma o seguinte: Zerbini não é Yanomami, não esteve em Hashimu e em nenhuma outra terra Yanomami. Seu território é a arte. Seu território é a arte. Acho essa delimitação fundamental. Enfim, o trabalho da Adriana Varejão também suscita as questões relacionadas ao lugar de fala, ao apresentar uma série de referências entre personagens, alegorias, paródias, pastiches relativos a diversos períodos e linguagens da arte brasileira. Nessa obra, Autorretratos Coloniais, ela se apropria das tipologias da representação das pinturas de castas da América Espanhola para retratar assuntos relacionados à violência da classificação racial. A imagem da carne parece representar uma vulva, referência que representa colonizadores violentando mulheres, reforçando a ideia de que a nação brasileira nasceu sob o signo do estupro das mulheres negras e indígenas escravizadas. Em sua operação de ressignificações permanentes, Adriana cria autorretratos de uma forma permanente em sua poética, como nesta obra Testemunhas Oculares XYZ, da qual fazem parte 3 autorretratos a óleo. Adriana nas versões indígenas, chinesa e moura. Detalhe interessante, a artista encomendou as telas a uma pintora acadêmica e perfurou um olho de cada personagem. Aqui parodiamos Naime Terena novamente. Adriana não é indígena, nem chinesa ou moura. Adriana é artista. Portanto, Varejão e Zerbini apresentam chaves para se pensar o lugar de fala nas artes no contexto do debate colonial. Afinal, o conceito tem sido empregado como um instrumento que concede ou não autoridade para que se fale com base nas posições e marcas políticas que um determinado corpo ocupa no mundo organizado por formas desiguais de distribuição de violência e dos acessos, como assim afirmou o artista J. Mombassa. Ela diz ainda que a discussão não é quem pode falar, mas como pode falar. Aí, para terminar, uma imagem bastante recorrente nas obras da Adriana Varejão, que são os azulejos coloniais e a carne, as vísceras que saem de dentro dos azulejos. E a gente conclui dizendo que os modos de fazer arte de Varejão e Zerbini mostram um como falar pelo outro, plural e ético, pois em seus discursos visuais interam a crítica aos sistemas hegemônicos e o respeito aos povos minorizados por meio da complexa e eficiente transubstanciação da linguagem artística. Mesmo quando Varejão se retrata diretamente no lugar de outras mulheres, ela o faz por meio de um rebuscado jogo poético, no qual a arte apaga os vestígios da racionalidade teórica. Afinal, como afirmou Teixeira Coelho ao citar um personagem de Godard, cultura é a regra, arte a exceção. Obrigada.